Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Igreja Açores deste ano de 2023 e terminamos o ano anterior com más notícias. Morreu o Papa Bento XVI. O Papa emérito tinha 95 anos e estava doente há largos meses. A situação clínica agravou-se nos últimos dias. O administrador diocesano cônego Hélder Fonseca Mendes recordou na sua mensagem de pesar alguns momentos marcantes do seu pontificado. Em nome da Diocese de Angra, como administrador diocesano, quero expressar a nossa gratidão, por um lado, e, por outro lado, a nossa tristeza pela morte do Papa Bento XVI. Parece-me que todos nós, ou pelo menos algumas gerações, conheceram várias fases do Papa Bento XVI. Eu recordo aquela como professor, a minha geração como alunos, ou a geração dos que somos padres agora, praticamente todos estudamos algumas cadeiras ou alguns manuais ou ensaios, então do professor José Ratzinger. Recordo uma cadeira de escatologia em 1986, precisamente por ele, que era um tema que lhe era muito caro, que depois vim a ouvir pessoalmente em Roma no ano 2000, sobre a questão da morte e da vida eterna, e de maneira que hoje revejo essa conferência ou esses estudos, em que certamente terá muita luz neste momento da sua passagem deste mundo para a vida eterna. O que mostra a questão da racionalidade e a questão da fé, que é outra marca do Papa Bento XVI, em que apresenta sempre a pessoa de Jesus, mas com a letra muito própria. E depois, como cardeal e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, como Papa, que também tem a sua marca muito própria, sobretudo pela sua inteligência e pela racionalidade, pelo diálogo com a universidade, com a cultura, com a ciência, com a arte, com a vida pública ou a vida política. Portanto, é também uma marca. Apesar de não ser à primeira vista um homem muito querido, por não ser o Papa dos afetos, mas de facto é o Papa da razão. E a primeira imagem que tinha na sua eleição como um homem conservador, depois alterei-a por ser um Papa da atualidade, do diálogo com o mundo contemporâneo, sempre a partir de fundamentos e de razões muito profundas. Dizendo que se à fé faltasse essa razão, a religião corria o risco do fundamentalismo cego. E era isso que o Papa Bento nunca queria que acontecesse, seja em nome da fé, seja em nome da razão, dizendo que ambas se dão bem e que é possível viver com ambas. O seu discurso em Portugal, o seu discurso de despedida, 14 de maio de 2010, e depois também um discurso que fez aos nossos bispos, entre eles Dom António de Sousa Braga, numa visita a Roma, visita a Limina, em setembro de 2015, também com questões muito objetivas. Para o padre José Júlio Rocha, professor de Teologia do Seminário Episcopal de Angra, partiu um teólogo genial que marcou o seu pontificado pela fidelidade à Igreja. É uma figura que, perante o mundo, para além das fronteiras visíveis da Igreja, foi uma figura que gerou amores e gerou desconfianças e em todo o mundo. Para além disso, jamais devemos esquecer que é uma das figuras mais importantes da Igreja e do mundo do século XX. Isto certamente, e também no século XXI, quando foi Papa, nessa transição do século XX para o século XXI. É um homem de grande sabedoria. Tive a oportunidade de ler alguns livros e artigos dele, e a profundidade teológica de textos é uma das cabeças raras do século XX na teologia. Aconselho as pessoas a lerem um livro que foi publicado, se não me engano, em 1968, que está traduzido em português, Introdução ao Cristianismo. É uma obra-prima de teologia. Bento XVI marcou pela sua fidelidade à Igreja. Cada pessoa marca os lugares por onde passou com aquilo que lhe é mais característico. E o que foi mais característico ao Papa Bento XVI foi a sua profunda fidelidade à Igreja. Como Papa são conhecidas algumas dos seus textos extraordinários, um dos quais, recordo-me eu perfeitamente, marcou-me bastante pela simplicidade, profundidade e beleza. Deus Caritas Est, a sua encíclica sobre o amor de Deus. Deus é amor, uma das mais pequenas encíclicas dos Papas,
e certamente uma das mais belas. E certamente uma das mais profundas. É esta imagem que eu guardo, mais preciosa, daquele Papa que também teve que enfrentar desafios terríveis que se colocaram à Igreja, entre os quais os problemas éticos de índole financeira no Vaticano e a tragédia que se abateu sobre a Igreja neste princípio de século, que foi a questão da pedofilia e do abuso de menores. Este Papa também marca-nos por uma decisão única e que toda a gente sabe, toda a gente conhece, que foi a sua resignação em meio de um consistório, deixando o mundo inteiro de boca aberta. Foi um gesto de coragem. O padre Dinis Silveira acredita que a história encarregar-se-á de mostrar ao mundo a importância de Bento XVI. Sem dúvida nenhuma, um grande cristão, um grande padre, um grande bispo, um grande cardeal e, sem dúvida nenhuma, um grande Papa. A história vai se encarregar de dar naturalmente o título de grande ou magno, como se costuma dizer, ao atribuir aos Papas. Depois estamos a perder, sem dúvida nenhuma, uma geração e no caso concreto perdemos uma pessoa extremamente inteligente, um humanista enorme, uma pessoa cultíssima, um teólogo ainda maior, sem dúvida nenhuma, um dos últimos grandes teólogos do nosso tempo e de facto deixa à Igreja um legado extraordinário de produção literária, científica, no que toca à teologia, naturalmente, mas depois também aquilo que é pensar a questão do homem, a questão da sociedade, as grandes questões da filosofia. Ousou pensar a teologia numa forma, às vezes, contra a corrente. Aliás, ele dizia muitas vezes que, enquanto prefeito da doutrina da fé, era um homem que estava ali para defender a fé dos simples contra os devaneios dos teólogos, de maneira que é um homem incompreendido. Estou a ver, por exemplo, no dia que ele foi eleito, em abril de 2005, as primeiras coisas que os comentadores disseram, Joseph Ratzinger, conservador, isto, aquilo, aquilo outro. E alguns nunca entenderam verdadeiramente o alcance e a altura do pensamento deste homem. O Papa Bento XVI morreu na manhã deste sábado, aos 95 anos. Foi Papa entre 2005 e 2013, tendo resignado nesse ano, o que aconteceu pela primeira vez em 600 anos. Ninguém pode salvar-se sozinho. É o título da mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial da Paz, que se assinala neste primeiro dia do ano. Juntos, recomecemos a partir de Covid-19 para traçar sendas de paz. Continua a mensagem, cujo título poderá parecer desatualizado, mas cuja mensagem é mais abrangente do que parece, comentou o padre José Júlio Rocha, da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Essa é mais uma mensagem acutilante do Papa Francisco. Eu confesso que estava à espera de um outro título, mas depois acabei por perceber o que é que eu esperava. Esperava que houvesse uma referência no título à guerra, essa guerra estúpida e abstrusa que temos aí, da invasão da Ucrânia, ou das muitas guerras que fazem aquilo que Francisco diz ser uma espécie de Terceira Guerra Mundial aos bocadinhos. Mas o Papa não se refere nem à guerra, na mensagem da paz, nem a invasões, nem a conflitos, refere-se à Covid-19, isto quase 3 anos depois de ela começar. E faz sentido, até porque o que o Papa quer é salientar o facto de ninguém se salva sozinho. E o que é que acontece na Covid-19? Exatamente isso. A humanidade parou. Há quase 3 anos a humanidade parou, o mundo parou. A imagem de um Papa a atravessar a Praça de São Pedro, sob os pingos da chuva, numa enorme solidão, é talvez a imagem mais forte, a mensagem mais forte de toda a tragédia que foi a pandemia a nível mundial. Ele pega exatamente nisso, para reformular aquela expressão que ele disse quando no início da pandemia: estamos todos no mesmo barco, ou nos salvamos juntos, ou nos perdemos juntos. Havia aquela esperança que nasce no meio da lama, que foi
aquele drama da Covid-19, a esperança de que o mundo agora tinha que pensar, tinha que parar, tinha que se juntar, tinha que se unir. Esta era a oportunidade que o mundo dava a si mesmo, que o mundo dava à humanidade para parar, para pensar um mundo diferente, para nos unirmos para questões ambientais, questões da paz, questões de relações económicas, questões, etc., imensas outras questões que o mundo tinha que repensar. Ora, como sabemos, infelizmente, isto não aconteceu. É por isso que o Papa volta a insistir e tem esta frase. Certamente, tendo experimentado diretamente a fragilidade que caracteriza a realidade humana e a nossa existência pessoal, podemos dizer que a maior lição da Covid-19, que a Covid-19 nos deixa em herança, é a consciência de que todos precisamos uns dos outros, que o nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, é a fraternidade humana, fundada na filiação divina comum e que ninguém pode salvar sozinho. Apesar das guerras, das divisões, a todos os níveis de uma globalização que se tornou globalização de extremismos, globalização quase apenas do lucro, da finança e da economia, globalização de interesses, mas nunca globalização da fraternidade. Para o sacerdote, a guerra na Ucrânia é inevitavelmente o acontecimento de 2022. O acontecimento do ano 2022 é certamente um acontecimento catastrófico e trágico e criminoso, que é a invasão da Ucrânia pelas forças russas. Eu penso que isso a nível global e a nível internacional não há dúvidas, até porque a crise económica que já se vinha avizinhando ao fundo, que já se vinha temendo ao fundo exatamente com a pandemia, com a bazuca que depois se falou tanto e já não se fala, que iria salvar a nossa economia, a economia europeia, etc, etc. Depois disto, depois de algum receio, aparece uma guerra que só vem disputar os receios de uma catástrofe financeira cada vez maior com essas inflações. A inflação é tão simplesmente uma consequência da guerra. O sacerdote lamenta ainda que a guerra e a crise mundial venham a ofuscar novamente a urgência das alterações climáticas que, segundo Júlio Rocha, deram mais do que provas no último ano de serem a maior emergência da humanidade. A Diocese de Angra prepara a entrada do novo bispo no próximo dia 15 de janeiro, um dia que será de festa e com diversas participações. Os pormenores com a colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. Ao todo, esperam-se 17 bispos, entre eles o metropolita da província eclesiástica de Lisboa, a que pertence a Diocese de Angra, Dom Manuel Clemente, patriarca da capital, e também Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo da Diocese de Leiria Fátima. Mas estarão outros, esperando-se igualmente muitos sacerdotes das dioceses de Viseu, do Porto e de Porto Alegre, Castelo Branco, dioceses ligadas ao nascimento de Dom Armando Esteves Domingues e aos seus ministérios, como sacerdote no caso de Viseu e como bispo no que respeita ao Porto, onde nos últimos anos foi bispo auxiliar. Também é esperada a participação de muitos presbíteros açorianos. Todas as ouvidorias foram convidadas a fazer-se representar na celebração da Sé, agendada para as 17 horas do dia 15, domingo, para a qual está convidado todo o povo de Deus, no qual se inscrevem diretores de serviços diocesanos e fundações diocesanas, bem como membros dos conselhos económico e pastoral diocesano, que, embora tenham sido dissolvidos com a saída do bispo, ainda permanecem ligados à diocese. Também são esperados leigos e religiosos consagrados que servem nesta diocese insular que este ano completou 488 anos. As celebrações arrancam às 4 da tarde, junto à Igreja da Misericórdia, na Cidade Património, tal como aconteceu com todos os bispos diocesanos, o último dos quais, Dom António de Sousa Braga, em 1996. O cortejo seguirá pela Rua Direita e depois a da Sé até à Catedral. A partir daí, a celebração decorrerá na Igreja,
que terá transmissão em direto na RTP Açores e no sítio Igreja Açores, na página do Facebook. Dom Armando Esteves Domingues é o 40º Bispo de Angra, foi nomeado pelo Papa Francisco a 4 de novembro, um dia depois do aniversário da Constituição da Diocese, e na primeira mensagem ao povo de Deus nesta igreja particular, que já considerou como a mais bela de todas, sublinhou a importância de caminhar com todos, sacerdotes, religiosos, famílias e leigos. Dom Armando Esteves Domingues nasceu a 10 de março de 1957 em Oleiros, diocese de Porto-Alegre-Castelo Branco. Em outubro de 67 entrou no Seminário Menor de Viseu, em Fornos de Algodres, tendo concluído os estudos no Seminário Maior de Viseu em 1980. De junho de 80 a outubro de 81 fez um ano de experiência pastoral junto do Centro Mundial de Espiritualidade e Teologia do Movimento dos Focolares, em Grottaferrata, Itália, com especial foco na pastoral juvenil e vocacional. Foi ordenado padre a 13 de janeiro de 82, na Diocese de Viseu, onde desempenhou funções como pároco, professor de Educação Moral e Religiosa Católica, assistente regional do Corpo Nacional de Escutas, do Movimento de Educadores Católicos e do Movimento Equipas de Nossa Senhora. O novo bispo de Angra foi ainda capelão militar da Força Aérea Portuguesa e esteve ligado a várias iniciativas de inclusão social, combate ao desemprego ou recuperação de dependências e também à área da habitação. Em Viseu integrou vários organismos diocesanos, tendo sido icónomo e vigário-geral antes da sua nomeação episcopal a 27 de outubro de 2018 como bispo auxiliar da Diocese do Porto. Foi ordenado bispo a 16 de dezembro de 2018 na Catedral de Viseu. Na Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Armando Esteves Domingues preside a Comissão Missão e Nova Evangelização. 8º de 11 irmãos, o responsável católico conta com formação em áreas como a pastoral juvenil, a espiritualidade e a pastoral familiar, com especial incidência na preparação de noivos para o matrimónio. Dia de festa no arranque do novo ano civil, com a chegada do 40º Bispo de Angra. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Ferro 3 é um filme da Coreia do Sul, realizado em 2004 pelo conhecido cineasta Kim Ki-duk. Retrata-se uma história de amor improvável, num ritmo lento mas seguro, que apresenta o amor como força parafísica, uma estratégia que leva à conclusão da obra a um grande nível poético. O ponto de partida é insólito. O jovem Tae-suk ocupa os seus dias pendurando panfletos comerciais pelas portas. Depois, à noite, aproveita as casas onde estes não foram recolhidos para dormir nelas. É assim que acaba por conhecer Sun-hwa, uma esposa vítima de violência por parte do marido e de quem ele a ajuda a libertar-se. Contado com simplicidade, o enredo fundamenta-se no poder da imagem e das ações, e os diálogos não abundam, o que pode distrair os menos pacientes. Mas não haja dúvida, Ferro 3 é cinema de primeira água, o tipo de filme que deixa uma forte impressão no cinéfilo durante muito tempo. A magia presente neste filme é inspiradora. Poucas vezes se vê fazer tanto com tão pouco. Uma rara obra-prima, obrigatório a ver sem reservas. Bom visionamento e feliz ano novo para todos. E neste primeiro Igreja Açores de 2023, antes de mais, um feliz ano novo. Nesta edição vamos conversar com Pedro Gouveia, ele que é técnico de gestão de projetos de intervenção e intervenção comunitária na Kairos, a cooperativa de incubadora de iniciativas de economia solidária. Antes de mais, muito obrigada por estar connosco. A Kairos já era uma ambição do Igreja Açores há muito tempo e vamos finalmente poder conhecer este projeto tão bonito que nasceu em 1995. Olá Pedro, muito obrigada por estar connosco. Nada. Prazer também, espero poder ser útil e que os ouvintes tenham gosto em escutar.
Adivinha-se um ano em que a vossa intervenção eventualmente ganhará ainda outro fulgor e será ainda mais necessária na comunidade. Mas vamos voltar a 1995 e conhecer a missão desta cooperativa da Kairos, que já fez tanto pela comunidade miquelense. Contextualizando, de facto a Kairos nasceu em 95 e aqui na ilha de São Miguel, mas ela tem também uma história anterior ao seu nascimento, que talvez possa rapidamente tentar falar um bocadinho, para dar conta também do seu propósito. Portanto, houve, na altura do século passado, nos anos 90, houve a consciencialização da parte também ligada a um conjunto de senhores padres, que na altura eram párocos de centros sociais e em paróquias da cidade de Ponta Delgada, e perceberam que havia um conjunto de situações e de problemas ligados a uma chamada nova pobreza que não estava a ser resolvida, e quando resolvida muitas vezes era numa perspectiva muito assistencialista. Portanto, eles acabaram por querer fazer a sua intervenção junto da sua comunidade, mas tentando encontrar caminhos alternativos. Foram-se organizando, foram-se constituindo num movimento, na altura numa chamada rede integrada dos centros paroquiais, e foram, no fundo, tentando encontrar financiamento. Na altura também, com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, começou a haver programas em que as instituições podiam se candidatar para ter recursos financeiros para desenvolver um conjunto de atividades. E nesse propósito, esse movimento, essa rede, conseguiu captar alguns fundos e começou a intervir nas comunidades, portanto, onde os problemas estavam concentrados. Essa intervenção foi multidimensional e foi gerando um conjunto de competências nas pessoas, mas essas competências tinham que ter depois uma continuidade. E é um pouco nessa perspectiva da continuidade que nasce a Kairos, porque na altura este movimento não tinha uma estrutura jurídica consolidada e era preciso, no fundo, incubar, daí o nome da Kairos, não é? Estas iniciativas que estavam a emergir nas comunidades e que era preciso dar continuidade. De maneira que aí chegamos a novembro de 1995 com a criação da Kairos, onde muitos destes meus padres, em nome pessoal e não em nome da Igreja, fizeram a adesão e constituíram os estatutos e fizeram o seu registro, e mais tarde alguns deles foram até membros e presidentes da direção da Kairos. Há sempre a sensação de que o termo incubadora é mais recente, mas a Kairos já nasceu com este conceito. Sim, provavelmente é um bocadinho aquela lógica de ir repescar termos antigos, muitas vezes dando expressão diferente, mas a Kairos tem esta perspectiva de incubação desde essa altura, no sentido de ter uma estrutura, efetivamente, não é que suportasse estas dinâmicas e que as conseguisse consolidar, não é? A ideia era poder autonomizarem-se daquilo que podiam ser as pequenas unidades produtivas ou as pequenas empresas, de certa forma ainda informalmente estavam a ser incubadas. Por exemplo, uma delas que se manteve até recentemente, as questões ligadas à gastronomia e à cozinha, as pessoas não tinham todas elas em si, estou a falar de pessoas desempregadas, muitas delas infelizmente na altura vítimas de maus tratos, viviam em habitações precárias e por aí fora, e portanto não tinham um conjunto de competências, ou seja, elas tinham competências, mas não tinham nelas todas as competências necessárias para, por exemplo, dar continuidade a uma estrutura empresarial, não é? Que pudesse vender serviços ou produtos no mercado. E, portanto, através dessa venda, essas pessoas, sendo empregadas dessa estrutura, mais tarde tentou-se que fosse também um modelo de autogestão, ou seja, as próprias pessoas conseguirem elas criar a sua empresa. Isso não se consolidou e, então, a continuidade das pessoas foi nesta lógica de incubação de uma cooperativa que estava por trás a fazer a gestão, o acompanhamento contabilístico, as questões ligadas ao marketing, a gestão dos recursos humanos e por aí fora, e as pessoas tinham desenvolvido competências de formação, uma lógica de formação em posto de trabalho, na área da cozinha, na área da tecelagem, na área também da topografia e por aí fora, e então acabaram por conseguir integrar-se no mercado de trabalho através da Kairos e através desta lógica de incubação. Algumas das empresas mantiveram-se até hoje, outras foram aparecendo ao longo do tempo e se foram consolidando ou não. Recentemente a Kairos tem uma empresa também consolidada, que é a Biocaixa, que faz produção em modo biológico, né? E portanto é sempre esta lógica de ir trazer para dentro da Kairos pessoas com algum tipo de dificuldade de empregabilidade,
formá-las, dando competências, acreditando que elas têm competências e efetivamente precisam às vezes de ser apoiadas e ter uma estrutura por trás que as consolide, não é? E depois, com elas em conjunto, desenvolver essas competências e ir para o mercado e vender produtos e serviços. Essa é a perspectiva mais de ocupação e de inovação social ou societal, que tem esta lógica das empresas de inserção e da economia solidária por trás. Que tipo de apoio é que dão a estas empresas? Apoio jurídico? São uma espécie de... prestam algum serviço de aconselhamento? Como é que apoiam diretamente? A ideia inicial era efetivamente essa, não é? Neste caso agora as empresas estão dentro da lógica normal de funcionamento da Kairos e são colegas meus, portanto são pessoas que estão com o seu contrato de trabalho, mas numa área de empresa, portanto numa área que têm que vender os seus serviços, os seus produtos no mercado, ou seja, aquilo que é o contributo para a sustentação, por exemplo, das chamadas IPSS, via a segurança social, nomeadamente através das subvenções não é? E dos programas mais daquilo que são as nomenclaturas centrais da segurança social, uma creche, um jardim de infância, um espaço de tempos livres, um lar residencial. Sei que também há noutras ilhas aquilo que a Kairos tem, que é os centros realmente integrados e juvenis, não é? Essa é uma perspectiva diferente, não é? Nós temos uma equipa, não é, por trás, de apoio na questão de alguma fragilidade que ainda se mantém nas pessoas. A contabilidade é feita e, portanto, as pessoas não têm que tratar da contabilidade dos papéis, digamos assim, não é? Elas foram capacitadas em determinados domínios, têm a sua especialização, muito boas doceiras, fazem muito bem sopas, ou trabalham na parte biológica, e esse é o seu trabalho. E só tem que se preocupar com isso. A estrutura da Kairos consolida, não é? E tudo que são os requisitos legais e necessários para a venda dos produtos e serviços no mercado, as questões também de higiene e controle da qualidade e por aí fora, não é? A Kairos toca muitas teclas, nomeadamente até ao ramo desportivo. Que áreas é que abrange esta cooperativa? Essas dimensões têm a ver com esta lógica, portanto, do fruto do tal movimento da rede de trabalho nas comunidades, não é? Foi-se percebendo que as pessoas que anteriormente, muitas delas estavam desempregadas ou estavam em casa, não é? Quando começaram a ter a oportunidade de fazer formação ou de ir para um trabalho, tinham com quem deixar os seus filhos, não é? Essa foi uma perspectiva. Por outro lado, também os bairros precisavam de ser animados, não é? Então é nesse processo, uma lógica de proximidade, aliás, esse é também dos conceitos de economia solidária, portanto, fazer uma ação de proximidade junto das pessoas, nas suas comunidades, foi percebendo que era necessário consolidar algum tipo de respostas, neste caso alguma resposta um pouco mais informal, depois mais tarde vêm os tais equipamentos, como uma creche, um jardim de infância, e foi criando redes de animadores, foi criando, no fundo, uma lógica de ténis de rua, basquete de rua, futebol de rua e por aí fora, para em conjunto, não é? Por um lado, as pessoas poderem estar salutarmente ocupadas e pedagogicamente também entretidas, e por outro lado, permitir que quem tinha anteriormente essa ocupação, não é? Digamos que pudesse estar descansada no seu trabalho, porque sabia que os seus filhos, neste caso, estavam ocupados e bem ocupados. E, portanto, todo esse movimento e essa consolidação dessas respostas, não é? Mais tarde integrou a Kairos e consolidou. Uma delas é, efetivamente, a área do desporto e do Clube Kairos, não é? Que neste momento faz uma perspectiva também não só de formação, mas de competição, tendo conta que, neste caso, o vôlei, não é? Como um desporto coletivo, não é? Há um conjunto de regras e de dinâmicas próprias das equipas, não é? Que no dia-a-dia os miúdos podem valorizar e devem valorizar o respeito pelo outro, na questão da necessidade, não é? De criar parcerias ou empatia com os colegas, não é? Tudo isso foi-se criando desde essa altura, não é? O clube mantém-se e, no caso dos tempos livres também, chamada, ou a famosa Coriscolândia, não é? Que tem um termo interessante, porque no fundo os Miquelés são chamados de coriscos, não é? E a Lândia da Disneylândia, portanto, seria um espaço de diversão pedagógico, não é? Para os coriscos, para os meninos traquinas de São Miguel, portanto, continuar a Coriscolândia a dar cartas e a tentar ter aqui uma lógica de intervenção pedagógica, não meramente lúdica, mas mais pedagógica também. Pedro Gouveia, é possível termos noção da dimensão de tudo isto, de empresas incubadas, de pessoas que já foram ajudadas pela Kairos ao longo destes anos?
quer dizer, os números são complicados. Atualmente, portanto, estive aqui um pouco a tentar fazer a revisão mental. Julgo que a Caros tem um universo de trabalhadores, de pessoas com contrato de 120, não é? Neste caso, destes 120, pelo menos um terço destas pessoas foram as tais pessoas que começaram em 95 na Caros, ou seja, ficaram totalmente integradas e totalmente com o seu contrato de trabalho, com o seu trabalho estável dentro do possível, não é? Portanto, esse é um número que para nós também é interessante. As respostas sociais são diversas e, portanto, tem um leque de abrangência de clientes ou utentes bastante grande, não é? Desde jovens a pessoas adolescentes, adultos. A Caros não tem, de facto, o trabalho nem intervém na área das pessoas mais velhas, é, digamos, uma dimensão que nunca teve na alçada da Caros, mas essa é uma perspectiva de resposta. As empresas, as duas atuais empresas que se têm na área da cozinha, com condões prontos a comer, e na área da produção biológica, grosso modo devem estar nessas duas empresas cerca de 40 pessoas. Portanto, ou seja, esta ideia de que trabalhar o social é possível também numa perspectiva da criação de trabalho e da oportunidade de trabalho e, portanto, aquilo que a Caros vai mantendo. Mas, como estava a dizer, e o meu trabalho em específico, a Caros também desenvolve processos de animação territorial em determinadas comunidades. Ou seja, muitas vezes percebe-se que as comunidades têm recursos e competências, mas estão um pouco tristes, estão um pouco paradas, porque falta ali algum tipo de animação, não é no sentido recreativo, é a animação de estimular, não é, a capacitação das próprias comunidades para elas, em conjunto, entenderem o que querem e como podem fazer processos de desenvolvimento para a melhoria da sua qualidade de vida. E aí também não é fácil de fazer uma estimativa nem do número de pessoas, nem necessariamente do número de comunidades, porque aqui a ideia é que a Caros possa estar ao serviço daquilo que é as dinâmicas próprias das nossas sociedades, que vão evoluindo, vão tendo cada vez mais desafios para enfrentar. Aliás, na sua introdução estava logo a pensar que atualmente a Caros não pode apenas também fazer o bem desta maneira, que cada vez mais se preocupamos também com as questões da sustentabilidade ambiental, de que são os desafios que por aí vêm, muitos deles incertos, e que temos que criar aqui capacidade, todos nós temos uma resiliência, hoje em dia fala-se na resiliência territorial, ou seja, a nossa capacidade de adaptação, mas também de enfrentar desafios, muitos deles complexos, e portanto temos que ser capazes de ser menos dependentes do exterior, porque pode haver alturas em que o exterior não nos possa acolher. E essa é a lógica também que a Caros tem de intervenção nas próprias comunidades. Tem que ser as comunidades por si, não esperando apenas pelos recursos públicos, mas pelas as suas potencialidades locais, encontrando a sua identidade e a sua afirmação, elas podem tentar também criar o seu caminho, e a economia solidária é um desses caminhos, uma outra economia, uma economia não predadora, uma economia respeitadora das identidades das pessoas, das comunidades, mas também dos princípios da sustentabilidade ambiental, porque a casa é de todos nós e todos os outros seres vivos, para além dos humanos, têm que ter capacidade, ou pelo menos a oportunidade, de viver em igual passo como nós, dentro do possível, claro. Pedro Gouveia, sei que nos últimos tempos andou a fazer uma espécie de auscultação das primeiras direções da Caros e sobre o histórico, não é? O historial desta instituição. Como é que, e agora pergunto-lhe do outro lado, como é que a sociedade olhou para este tão novo conceito de economia solidária? Como é que a sociedade miquelense foi olhando para a Caros, se com algum preconceito, se sempre apoiou de uma forma despretensiosa? Uma tem a ver com a perspectiva de quem estava por trás da própria Caros, os senhores padres, não é? E, portanto, toda a sua ação social através da igreja, não é? E das suas paróquias, em que perceberam que isto, afinal, vindo por aqui não era assim uma coisa tão estranha, não é? Por outro lado, estamos a falar, na altura, de uma sociedade açoriana também, não é? Bastante ainda fechada, estamos a falar dos anos 85, 90 do século passado, não é? E, portanto, todas estas respostas menos assistencialistas e mais, chamamos-lhe, empoderadoras, não é? Eram, de certa forma, vistas um pouco com estranheza. A vantagem que houve na altura foi também que essa estranheza tinha, do lado europeu, algum cabimento para um conjunto de programas específicos que eram destinados para populações fragilizadas, vítimas de maus tratos, para desempregados jovens, para mulheres. E, portanto,
nesta lógica um pouco híbrida, não é? Entre alguma desconfiança, de certa maneira, mas também alguma adesão, digamos, pelo estatuto e pela capacidade liderante e de visão dos meus padres, não é? E depois pela abertura da União Europeia as coisas foram-se consolidando. De qualquer forma, o conceito de economia solidária, através da Caixa e nos Açores, na região autónoma dos Açores, fez-se pelas práticas, ou seja, na altura não se sabia muito bem o que é que a Caixa andava a fazer, sabia-se que era uma outra coisa e, de certa maneira, era uma outra economia no sentido de encontrar recursos, não é? E oportunidades para satisfazer as necessidades das pessoas. Então começou-se a cunhar uma expressão de uma economia solidária, no sentido também sistémico e, portanto, diferente da outra economia mais vigente e privada, numa perspectiva capitalista, e ao mesmo tempo também não era pública. E, então, o caminho veio, não é? E a economia solidária foi se consolidando, mas sobretudo pelas suas práticas. Mas hoje em dia, de qualquer forma, a economia solidária é um pouco subsidiária, não é? Naquilo que são as políticas públicas e naquilo que é o entendimento da maioria das pessoas, que no fundo é uma economia ainda pouco valorizada, quando no fundo ela deveria ser progressivamente mais valorizada, porque ela está efetivamente alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, não é? Pedro Gouveia, uma das últimas questões desta nossa conversa sobre esta instituição, que dificuldades, que desafios enfrenta a Kairos nos dias de hoje? Eu diria que tem a ver com esta incerteza, não é? Da vida de todos nós, quer em termos das questões ligadas à guerra e aos conflitos bélicos, não é? Tudo aquilo que possa ser, efetivamente, as catástrofes naturais que para aí venham, não é? E estas ilhas também estão num sítio, numa geografia que penso eu que poderá não ser fácil, não é? E o que sentimos é que a pobreza e a exclusão social não irá desaparecer, mas ela não pode, ou dificilmente vai ser resolvida, não é? Com os princípios e as lógicas do passado. Portanto, temos que ser capazes de nos renovar, de continuar a redescobrir formas de atuar contra a pobreza e a exclusão social. No fundo, aquela expressão que hoje em dia é usada, de inovação social, nós chamamos de inovação societal. Encontrar mecanismos, estratégias coletivas de resolver este conjunto de problemas, mas sempre numa lógica de que privilegiamos esta outra economia, esta economia que não é predadora e que é solidária e que acredita que todos os seres humanos e todos os seres vivos têm e devem viver na mesma casa, em equilíbrio e em harmonia. De maneira que não é uma coisa fácil, mas acreditamos que é possível. A CAR já tem cerca de 27 anos de existência e, portanto, enquanto houver problemas deste género, organizações como a Kairos vão ser sempre necessárias existir, renovando as suas práticas, e a sua forma de estar é a única maneira de conseguir abraçar estes desafios que por aí vêm. Adivinha-se um 2023 difícil para todas as famílias açorianas, particularmente em São Miguel também. Acha que a Kairos tem capacidade para uma eventual necessidade de resposta mais assistencialista ou nunca poderá mudar este conceito de Essa apoio? parece uma pergunta com alguma rasteira, porque eu acho que infelizmente a tendência atual é voltar um pouco a essa perspectiva. Portanto, o que eu julgo é que a Kairos e outras organizações como a Kairos devem manter a sua linha de atuação, ou seja, sobretudo pelas suas práticas, dizendo que a sua prática é não assistencialista, não é? Tentar dizer que ela é contra a cultura recente, de que é preciso dar mais dinheiro e que é no fundo preciso assistir as pessoas pobres. A lógica da Kairos é dizer que o dinheiro é um meio, não é um fim. Neste caso, as pessoas têm que ter competências, as suas competências têm que ser trabalhadas e formadas, e todas elas têm que ter a igual oportunidade de acesso aos direitos e às condições de cidadania, não é? E, portanto, esse é o caminho que eu penso que a Kairos poderá e deverá trilhar, dando conta de que, de facto, em todas as organizações de economia social e solidária tem que ter uma perspectiva meramente assistencialista, pelo contrário, não é?
contracultura, no sentido de fazer caminhos alternativos, mostrando que é possível outro tipo de projetos de sociedade e de vida em conjunto, não é? Mas eu não sei se efetivamente isso será assim tão fácil de fazer. Estou a dizê-lo como perspectiva e como sociólogo, em termos de formação. Na prática, sinto que há aqui uma tendência de voltar um bocadinho para uma lógica mais essencialista, que aliás foi combatida desde 95 pela CARES, pela sua prática, não é? E que não seria interessante agora estar a retomar esta perspectiva, que não resolve efetivamente os problemas, porque a taxa de pobreza em Portugal e continental e nas ilhas mantém-se igual há cerca de 40 a 50 anos, significa que as práticas antigas não são suficientes, não é? E, portanto, ou há outros caminhos alternativos, ou então, daqui a 10 anos, estamos com uma taxa de 20%. Não é? Do que conhece do seu trabalho no terreno, acha que ainda há muitos miquelenses, muitos talentos miquelenses que poderiam fazer parte desta cooperativa de incubação de iniciativas de economia solidária? Tenho certeza que sim. É, de facto, uma das Alguma vergonha de chegar até à Cairos? Não necessariamente, não é? Porque a Cairos acaba por não responder individualmente. Ela responde, no fundo, para um conjunto de populações ou para um conjunto de problemas, não é? Não é tanto uma prestadora de respostas diretas, não é? Uhum. É, no fundo, uma prestadora de serviços, não é? De formação, portanto, também de mostrar e trazer pessoas para dentro da nossa organização. Nós fazemos assim desta maneira, quer dizer, fazemos uma aposta numa agricultura, sim, mas com uma perspectiva biológica, portanto, não queremos uma agricultura, não é? Que use químicos e que, portanto, faça o desfavorecimento dos recursos do solo e por aí fora. E, portanto, são estas evidências que a CARES tem para mostrar. E, efetivamente, quando está nas comunidades, as competências e os talentos que existem são enormes. E, portanto, há necessidade de pensar primeiro, não necessariamente nos problemas, e a partir dos problemas tentar resolvê-los, mas sim pensar naquilo que são os recursos das comunidades e das pessoas e, através desses recursos, fazer o caminho do sentido coletivo daquilo que as pessoas desejam para a sua vida. E esta pequenina perspectiva de um olhar não centrado nos problemas, que é aquilo que é a atitude central ou atual, que vem já há muitos anos, mas para esta lógica de que existem efetivamente talentos, existem efetivamente recursos, eles às vezes estão adormecidos ou não são percebidos pelas pessoas da comunidade. Uhum. É preciso efetivamente às vezes uma outra entidade, outros agentes que ajudem a identificar esses recursos coletivamente, através desses recursos, naturalmente com recursos de fora, ou seja, recursos não locais, sejam humanos, financeiros ou outros, criar aqui as condições para descobrir o sentido daquilo que é a ação para a melhoria da vida das pessoas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que existem, e é só ir às comunidades e estar num conjunto de dias ou de horas nas mesmas, com as pessoas, de forma aberta, não é? Escutando-as, não achando que quem está lá de fora é quem sabe, não. De forma tranquila, aberta, não é? Ouvir as pessoas, estar com elas e ajudá-las a fazer o caminho, mobilizando os seus recursos e outros que possam ser necessários, inclusive fazendo projetos à União Europeia e outros que possam ser necessários, com recursos da região, recursos do governo português, né, que é de todos nós. Pedro Gouveia, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Muito obrigado também pelo convite. Uma muito longa vida à Cairos. 27 são muito também. Poucos para os anos que esta cooperativa merece viver e que, acima de tudo, as comunidades queiram consumir e queiram trabalhar com as vossas empresas de economia solidária. Muito obrigada por estar connosco. Muito obrigado também. Obrigado também. Bom ano para todos, então. Muito obrigado. Desejamos a todos aqueles que nos ouvem um excelente 2023 e já sabe que o Igreja Açores regressa na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.